Vamos ao nosso quarto encontro de estudos a respeito do casamento cristão. Sempre lembrando da premissa: e se o objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos fazer felizes, for nos tornar santos? Hoje nós vamos pensar em honra santa. O casamento nos ensina a respeitar os outros. Somos obcecados pelo ser respeitado, mas raramente consideramos nossa própria obrigação de respeitar aos outros. Enquanto muita gente luta para receber respeito, o casamento cristão nos chama para nos concentrarmos em dar respeito. Somos chamados a honrar alguém, mesmo que conheçamos bem demais algumas falhas ou até tremendas falhas do seu caráter. Nunca devemos desprezar as singularidades do nosso cônjuge. Há um autor que trabalha bastante esse tema chamado Francisco Sales, e no seu livro Introdução à Vida Devota, assim exprime essa ação de respeito: eu tenho desprezo pelo desprezo. Todo casamento passa por diversos estágios. Um amor arrebatador se acalma e vai caindo numa rotina previsível. O mistério é substituído por uma familiaridade quase cômica. A esposa sabe exatamente o lugar no sofá onde o marido vai sentar. E o marido sabe exatamente como a mulher vai atender o telefone. À medida que nossos parceiros e suas fraquezas se tornam mais familiares para nós, muitas vezes o respeito fica cada vez mais difícil. Essa falha em demonstrar respeito, porém, é claramente um sinal de imaturidade espiritual. Tomemos o exemplo com que Paulo tratou a difícil igreja de Coríntio. Quero ir aqui à Escritura em alguns versículos. Olha o que se diz a respeito dessa igreja. Ela era uma igreja briguenta. 1 Coríntios 1:11 nos diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Eram simples e sem instrução. Em 1 Coríntios 1:26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, diz Paulo, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Eram crianças carnais. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Paulo também diz que eles eram egocêntricos e arrogantes. No capítulo 4, versículo 18, Paulo diz: mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Eram infantis. 14:20. Agora o 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento,
mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Paulo ainda diz que lá havia um homem que estava dormindo com a mulher do seu pai, coisa terrível, e homens avarentos que estavam processando irmãos em Cristo. Veja que diante dessa igreja, o apóstolo Paulo decidiu dar honra à igreja, dizendo: sempre dou graças ao meu Deus por vocês. 1 Coríntios 1, versículo 4, a parte A. Como Paulo conseguia isso? Conseguia dar honra a esta igreja? A resposta está na segunda parte do versículo 4. Pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Honraremos nosso cônjuge procurando nele ou nela evidências da graça de Deus em lugar de descobrir defeitos. Muito melhor salientar, valorizar as qualidades, porque os defeitos vão desaparecendo quando as qualidades começam a tomar a frente, começam a ocupar espaço, é que nós vamos ver então os defeitos sendo colocados em segundo plano. Já tive aconselhamento com pessoas que reclamavam do seu cônjuge. E eu sempre fiz o pedido de que eles simplesmente orassem, pedissem sabedoria para encontrar o lado bom do cônjuge, discernimento com paciência, para encontrar meios de transformação no que estava ruim, de valorização do que estava bom e para colocar em segundo plano o que estava ruim. Quero pensar num tópico desafiando nossos preconceitos. Há muitos homens que consideram suas esposas, por serem mulheres, inaptas para tomar decisões acertadas. Já falei uma vez que o machismo foi a causa do surgimento do feminismo. Ambas as coisas horrorosas, tanto o machismo como o feminismo. São coisas que estão presentes ainda no nosso tempo, mas que eu as considero horrorosas. Jesus intencionalmente confrontou atitudes semelhantes ocultas no íntimo dos discípulos. Ele rompeu abertamente a tradição rabínica ao conversar com uma mulher, aquela mulher junto ao poço, aquela mulher samaritana. Esse episódio está relatado em João capítulo 4. Já seria inédito ele estar conversando com uma mulher. Agora imaginem que ele estava, na verdade, também discutindo teologia com essa mulher. Lembram? Quando se fala do lugar de adoração, a confrontação que ela faz ali com Betel, o seu lugar, relacionado a Jerusalém, e Jesus então explica que um dia os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uma conversa que abriu caminhos porque ele se interessou pelo conhecimento daquela mulher. Em João 4, 27, os discípulos se espantam pelo fato de Jesus estar conversando com uma mulher. Porque as mulheres na Palestina, naquela época, eram sujeitas a inúmeras rejeições. Será que não temos rejeições ainda às mulheres no nosso tempo? Homens casados precisam respeitar suas mulheres como ajudadoras idôneas, ali, no mesmo nível, ou seja, elas podem contribuir para que os nossos pensamentos e ações sejam aperfeiçoados. É evidente que o princípio que Paulo estabeleceu lá também em Efésios, capítulo 5, versículo 23, deve ser considerado. Uma mulher não deve repreender seu marido em público, mas fazê-lo no secreto do lar.
no lugar santo do lar. Quando nós temos aconselhamento entre casais, ou entre diversos casais, e surge uma questão entre o marido e sua esposa, esta precisa ser cuidada com cuidado realmente, separadamente, sem deixar que sejam expostas feridas que depois se tornam difíceis de serem curadas. Esse versículo de Efésios 5, 23a diz: o marido é a cabeça da mulher. Isso precisa ser respeitado nas suas devidas proporções. Vou falar de uma diferença. Muitos dos problemas conjugais que enfrentamos não são problemas entre casais em particular. Surgem porque somos preguiçosos ou egoístas demais para conhecer o nosso cônjuge o suficiente para compreender como eles são realmente diferentes de nós. Às vezes, o homem se enfurece porque a mulher, no momento que estavam saindo para um programa, um restaurante, um passeio, começa a reclamar que não queria mais ir porque quebrou o brinco que ela havia separado tão especialmente para aquela ocasião. O marido não compreende, se enfurece e já diz, às vezes até, então faz o seguinte, nem vamos mais. Em vez de dizer, vamos esperar, quem sabe você tem um outro para colocar, né? Pensa aí com você, já se enfurece e interrompe o programa. Muitos outros exemplos podem ser colocados para demonstrar essa diferença. Eu creio que cada um de nós tem suas experiências pessoais, aqueles que são casados, até aqueles que são namorados, né? Quando é que não dá certo, né, um programa? Quando um dos namorados pisa na bola na hora de fazer algo que o outro esperava e gera, então, toda uma fúria incontrolável. Que lição podemos tirar na observação desses fatos? Uma atitude de julgamento não me transforma, me inflama, enche-me de arrogância. Quando aprendo a respeitar, sou transformado nesse processo do dia a dia. Quero falar sobre igualdade espiritual. Como entidades morais, olha o que eu estou dizendo, entidades morais, o homem e a mulher são iguais diante de Deus. Essa verdade não quer dizer que somos sinônimos, nem que nossos papéis sejam idênticos. Eles são diferentes, totalmente diferentes. As Escrituras nos ensinam que nós fomos feitos à imagem de Deus, lá em Gênesis 1, 27. E esse ensino é confirmado por Paulo em Gálatas 3, 28. Não há nem homem nem mulher em Cristo. Quando pensamos espiritualmente, quando a doutrina de Cristo opera em nossas vidas, homens e mulheres são idênticos perante o nosso Deus. Minha esposa foi criada pelo próprio Deus. Como eu me atrevo a desonrá-la? De fato, será que eu não deveria até mesmo fazer uma pausa antes de tocá-la? Ela é filha do Criador, afinal de contas. A honra é ativa. Devemos honrar nossas esposas, elogiando-as em público e vice-versa, afirmando seus dons, habilidades, realizações. São diferentes das nossas, mas têm um valor profundo, e declarando nossa apreciação por tudo que ela faz. Devemos adotar um padrão duplamente santo, de um lado para o outro e vice-versa. As Escrituras nos dizem repetidamente que eu devo ser como Jesus. Pensar assim parece arrogância, mas no casamento,
Ser cristão me exige que minha esposa comece, pelo menos, passo inicial, a ver em mim alguma coisa parecida com Jesus Cristo. Como já disse algumas vezes, ela é o nosso espelho. Quando eu vejo satisfação, alegria, correspondência, boa resposta ao que eu estou sendo, então eu posso crer que eu tenho adquirido qualidades, virtudes que vão me tornando parecido com Jesus Cristo. Devemos ter um novo entendimento. Quando eu me tornei pastor, havia me aposentado e comecei a trabalhar em casa. Hoje a gente vê o home office crescendo, muitas pessoas estão trabalhando em casa, às vezes tanto o marido quanto a mulher estão trabalhando em home office, portanto, no mesmo ambiente, com assuntos diferentes, com privacidades diferentes. Independentemente de eu me reconhecer um mau observador, não tive como evitar, em alguns aspectos, que começo a passar o dia sendo Sônia. Por outro lado, ela tem me visto passar o dia em frente ao computador, pensando, escrevendo, tentando compor alguma coisa. Contrapondo esse esforço que, no nosso caso, não somente na nossa atividade conjunta espiritual, mas na nossa atividade rotina diária de trabalho, nós vamos ver o esforço físico da minha esposa cuidando da casa, preparando almoço, vendo a roupa e tantas outras coisas, e com aquilo que eu realizo dentro daquilo que me cabe. Nós somos confrontados com uma situação de que deveríamos valorizar aquilo que o outro está realizando. É maravilhoso pensar assim acerca dessa dura rotina diária de um casal. Creio que Jesus deseja que desenvolvamos uma profunda admiração um pelo outro, ou pelo que o outro faz. Creio que isto é honrar. Não estamos casados em um jardim do Éden. A compreensão das nossas responsabilidades é usada por Deus para desenvolver empatia, mesmo diante das nossas fraquezas e peculiaridades. Fraquezas de um para com o outro. Um bom exercício seria passarmos a nos observar mais detalhadamente, não os defeitos, mas talvez fazermos até um inventário de tudo de bom que o nosso cônjuge desenvolve na dura rotina diária. Pararmos um dia e começarmos a pensar. Eu posso pensar assim, não, puxa, que almoço gostoso que nós tivemos hoje. Ou talvez à noite, naquela correria, um lanche, um ovo frito, não importa. Porque quando sentamos ali à mesa juntos, agradecemos a Deus, compartilhamos de bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós devemos cultivar a gratidão. Quando sou grato pelo meu cônjuge, o controle, que a familiaridade do desprezo, porque o desprezo está inerente em nós, essa familiaridade é quebrada. Ele perde o efeito sobre a minha vida. O desprezo é concebido pelas expectativas não preenchidas. O respeito é concebido com expressões de gratidão. Em tudo temos que lembrar dos efeitos da queda. Precisamos compreender quão profundamente este mundo está falido. O pecado marcou radicalmente a nossa existência. Como resultado da queda, olha o que diz lá em Gênesis 3, 17 a 19. O homem trabalhará com dificuldade para ganhar o pão de cada dia, e às vezes com angústia. E a mulher terá filhos com sofrimento, e se relacionará
com motivos ambíguos e objetivos frustrados. Lá em Gênesis 3,16, se diz até que a vontade da mulher será colocada em função do seu marido. Às vezes ela tem um desejo tão grande de respirar aliviada, de realizar coisas que ela precisa para si mesma, mas em vez disso ela tem que realizar coisas para o seu marido, para satisfazer o seu marido. O problema é que, embora não possamos voltar a essa existência idílica de antes da queda, somos criados com uma ideia de como eram os tempos pré-queda. Dentro de nós existe um anseio de termos as mesmas condições, de respirarmos o mesmo ar, de não termos tão pesada a influência do maligno. Em outras palavras, sabemos como os relacionamentos deveriam ser, mas somos incapazes de fazer com que sejam perfeitamente afinados com aquele ideal. Há um ideal dentro de nós que nós perseguimos, mas nem sempre conseguimos obter. Nossas almas estão conectadas com algo que nunca desfrutaremos plenamente, até que o Éden seja restaurado em novos céus e nova terra. Há uma promessa que isso acontecerá, e nós devemos caminhar nessa direção. Somos criados com uma lembrança distante do Éden. Isso me convida a conceder gentileza e tolerância à minha esposa, e vice-versa. Minha esposa também tem que ter gentileza e tolerância com relação ao meu defeito. Eu quero que ela se torne tudo o que Jesus quer que ela seja. E eu espero de todo o coração que eu possa ser um fator positivo para que isso aconteça. Da mesma maneira, ela quer que eu venha a ser tudo aquilo que Jesus deseja que eu seja. E ela deve desejar ser um fator positivo nessa transformação, nesse aperfeiçoamento que estamos passando. Procurando um pelo outro. Jesus deixou uma lição maravilhosa. Quando quis nos apontar, eu creio que você vai se chocar com esse ponto quando eu digo procurando um pelo outro. Presta bem atenção. Jesus disse que nós devíamos buscar um ao outro e nos entregar a coisas que realmente têm valor. Sabe quando ele falou isso? Ele disse assim, para tirarmos a trave do nosso olho, do nosso próprio olho, antes de tirarmos o cisco que está no olho do nosso próximo, no caso do casamento, nosso cônjuge. Isso está em Mateus 7, de 3 a 5. Aí, o marido ou o cônjuge que se acha perfeito, correto, plenamente, vai pensar assim, mas é minha esposa que tem uma trave no olho. Então eu quero te dizer uma coisa. Você é exatamente a pessoa de quem Jesus está falando. É você que Jesus está querendo ajudar. Jesus não está nos ajudando a resolver assuntos legais do casamento. Ele está nos exortando a adotar espíritos humildes, porque na humildade encontramos o bom caminho. Ele quer que lancemos fora o desprezo, como diz o autor Francisco Sales, para desprezar o desprezo e aprender o segredo espiritual do respeito. Faça um bom proveito desse estudo.